seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, eu sou a Lili Vieira e eu ajudo as pessoas a se tornarem especialistas naquilo que mais amam fazer. E eu tô aqui hoje com o Francisco. Francisco é coautor comigo do Manual do Líder Coach. E sabe qual foi a ideia dessa entrevista? Eu tava conversando com o Francisco, né? Ele me ligou e eu disse pra ele que eu tava indo pra Europa no nosso programa Viajantes do Conhecimento, passando por Berlim, Paris, Londres, né, Francisco? Bela viagem, né? Ah, foi maravilhosa, viu? E sabe o que ele me contou? Que ele passou 7 meses mochilando pela Europa. Olha isso! Olha a coragem desse cara! Conta pra gente, Francisco. Fantástico. Onde é que surgiu essa ideia de mochilar tanto tempo por um continente desconhecido? Tudo começou há muitos anos atrás, 97. Eu estava numa escola ainda e o costume de no terceiro ano as pessoas quererem fazer intercâmbio, né, viajar para fazer o high school em outro país, e sempre todo mundo com aquele foco de ir para os Estados Unidos. E lá em casa meus pais são um pouco assim exóticos, pensam um pouco para frente, Fora da caixa. Legal. E com isso, meu pai chegou com a ideia de Nova Zelândia. Na época, 97, ninguém nem sabia que era isso. Que era Nova Zelândia? Onde ficava isso? Encaramos esse projeto, fizemos tudo que era necessário para eu ir para Nova Zelândia fazer o high school lá, o terceiro ano e tudo. Legal. Alguns meses antes da viagem, com tudo já comprado, livros sobre Nova Zelândia, já estudei sobre um problema com o governo de Nova Zelândia, que os brasileiros fizeram uma bagunça lá no colégio, tal, briga, quebradeira, não sei o que aconteceu, que proibia o estudante brasileiro ir para lá. Puxa vida! Aí o que vai ser? E eu comecei depois, com esse retrocesso, pensando pra gente bater esse papo, eu comecei a pensar o tanto que eu tive resiliência desde lá. Aí eu tinha a opção de ir para a Austrália. Não queria ir na Nova Zelândia, não sei o que. Já tinha estudado tudo, aprendido. Tudo, era um negócio diferente, mas eu queria um negócio diferente. Tudo acabou, tudo bem, vou para a Austrália, foi o que tinha para fazer, fui, adorei. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Foi fantástico, passei lá 6 meses na Austrália, estudei lá no colégio, no terceiro ano, no high school. E na hora de voltar, eu faço aniversário em julho, era exatamente a época que eu estava voltando, meu pai me deu de presente um mês na Nova Zelândia. Uau! Aonde você queria? Você sabia tudo sobre o país. Eu fico emocionado que meu pai já não está com a gente mais aqui, eu lembrei dele agora. Puxa, que bacana, que legal. Aí, voltando da Austrália, parei na Nova Zelândia, que obrigatoriamente o avião parava lá, e em vez de eu ficar uma hora no aeroporto, fiquei 30 dias. Rodando lá num ônibusinho, chama Kiwi Experience. As pessoas entram no ônibus e vai girando a Ilha do Norte, a Ilha do Sul, dormindo em albergue, as duas ilhas, dormindo em albergue. E eu chego lá, voltando da Austrália com 2 malas, cada uma 35 quilos, aquelas malas de brasileiro, né, voltando da Disney, e eu naquele negócio. E eu cheguei lá, todos os participantes da excursão lá... Geralmente eram estudantes? Não, tinha estudante e tinha gente mais velha também. Tinha um caso interessante, 2 canadenses que iam se casar. Antes do casamento resolveram, vamos fazer um mochilão, fazer 30 dias de viagem pra gente conhecer realmente o dia a dia. Uau, e estavam nessa viagem, se conheceram, cozinharam juntos, dormiram juntos e tudo. Bacana. Então não era só estudante nessa ocasião. Só não tiver tempo de comer 1 quilo de sal, né? Verdade. Mas com isso eu tive um primeiro impacto, que eu cheguei com aquelas malas e os europeus com uma mochila, rodando o mundo todo, só com uma mochila, esses canadenses e tudo. Como assim, gente? E a facilidade de subir no ônibus, descer no ônibus, eu com aquele malão, eu era 17 para 18 anos, novinho, e eles eram um pouco mais malões, né? Eram duas. 2 malões. Mas uma eu deixei em Auckland lá, e a outra eu fui rodando, eu deixei hospedada lá no hotel para depois na volta pegar. Mas era uma grande, só que o motorista de ônibus ficou muito amigo meu, que eu era o caçulinha, aí me ajudava e tal, foi muito legal. Mas essa foi a minha primeira realidade com o mochilão. É muito prático isso, e como assim, um amigo meu holandês, que eu fiquei muito amigo dele lá, o Klaas, ele trabalhava assim durante 1 ano, 2 anos nos bancos lá na Holanda, parava 6 meses da vida, viajava pelo mundo, depois voltava e tinha um emprego tão bom quanto, ou até melhor, diferente do Brasil, que aqui a gente chega e costuma você ter um emprego bom pro resto da vida. Mas não, largava, ficava viajando o mundo todo. Como assim? Você é muito corajoso. Não, é assim que a gente faz na Europa. Legal, beleza. Realidades muito diferentes, muito né? diferente. Voltei pro Brasil, acabei o colégio, fui pra faculdade e tudo.
fiz Direito e na faculdade de Direito, ao contrário de muitas outras, quando você está no final do curso, não tem família de advogados, de escritório para você seguir a carreira. Você está fazendo estágio num lugar bom, você tem que ficar o resto da vida lá. Assim, você forma, você vai ser contratado no escritório depois e tudo. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei assim, então... Cultural, né? Culturalmente. Eu não posso fazer o que alguns amigos faziam de engenharia e tudo, que formavam e saía viajando para comemorar a formatura. Eu não podia, porque eu sabia que no final tivesse no escritório bom, eu ia ter que continuar como aconteceu e pronto. Então, lá pelo 7º período, eu decidi pegar aquelas minhas ideias lá da Nova Zelândia, aquele pessoal todo, conheci muito europeu, trancar a faculdade e aquele negócio. Os meus amigos ricos que queriam ir para a Europa não iam parar tudo para fazer. E os pobres lá mais alternativos, tudo que queriam fazer, eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então, quer saber? Eu vou sozinho. Eu conheço muita gente, peguei a mochila, fui para a Europa e rodei lá a Espanha, com o intuito de também conhecer as faculdades lá para depois fazer um mestrado, pós-graduação. Então, cheguei em Espanha, Itália, Holanda, França, Inglaterra. Uau! Rodei muito, tudo isso. E qual foi o seu aprendizado em relação a essas faculdades que você visitou? Primeira experiência que eu tive, um amigo meu alemão, que quando eu estava morando na Austrália eu estudei com ele na escola, ele estava lá fazendo economia na faculdade. E o professor lá, a coisa mais espantada. Na Austrália já era um pouco assim, mas na Alemanha principalmente, o professor é uma autoridade. Todo mundo respeita a sociedade, ele tem aquela autoridade mesmo como se fosse um governador, alguma coisa assim. As aulas eram nas salas com uma elevação muito grande, 6 quadros na parede para fazer aquelas formas lá de economia e tudo. E ele respeitado assim como se fosse uma autoridade mesmo, entendeu? E o respeito pelo professor lá e o reconhecimento que eu acredito que a educação é o que transforma, né, os países desenvolvidos, isso aí eu fiquei muito impressionado. Eu não sei se na sua época, quando você esteve lá, já era assim, mas hoje, quando nós fomos à universidade lá em Berlim, de Humboldt, a gente percebeu o seguinte, assim como lá em Bonn também, não há controle de presença. Então os alunos simplesmente vão à faculdade se eles quiserem, não é? Porque eles têm obrigação. Ao contrário, eles fazem questão de estar, se for um professor catedrático, eles querem estar lá e às vezes trazendo nem cabe, não sei como é que é a sala. Faz questão, as salas muito grandes, né? Então, assim, para a Alemanha, não faz diferença você estar indo para a faculdade para poder obter o conhecimento. O que eles querem é que você seja comprometido e que você busque o conhecimento. Exatamente. Se você conseguir fazer a prova e conseguir provar que você aprendeu aquilo, né, o que é exigido, tá tudo bem. Você estudou em casa, tem professor particular, você exatamente, é você que tem que se virar e correr atrás. Né? Achei isso muito bacana, essa autonomia do aluno, né? E exatamente, a experiência de vida também com outras culturas, que eu acho que vem muito ao encontro desse seu novo projeto, de levar estudantes para conhecer, para além de estar numa universidade fora, estar conhecendo a cultura de fora, isso é muito importante. Eu tenho alguns amigos que até têm vontade de mandar os filhos para fora, mas um chegou para mim e falou: Francisco, eu tenho medo, sabia? Eu tenho muita vontade, eu não tive essa oportunidade, hoje eu tenho condições de mandar meus filhos, mas eu tenho medo. Eu falei, muito mais seguro que no Brasil. Não tem problema de segurança? Não, mas é isso, não. Tem medo de gostar, de não querer voltar e eu ficar com saudade. Mas esse risco existe. Existe o risco, mas se for pro bem do filho, se for para ele ser feliz, por que não? Né? E interessante você falando isso, Francisco. Eu estava conversando outro dia com um coach que eu tenho, que está fazendo doutorado em Salamanca, né? E uma das questões que levou ele a fazer esse doutorado em Salamanca e não aqui no Brasil foi exatamente a abertura das universidades lá fora para o novo. Né? A gente percebe que aqui no Brasil, nos programas até de mestrado e doutorado aqui, há ainda um engessamento e uma cultura de que você tem que fazer aquilo que já se está fazendo aqui. Não pensam fora da caixa. Exatamente. Então eu acho que se alguém tem a oportunidade de ir para fora, tem que aproveitar isso para poder ver realmente como funciona o mundo. O jeito de pensar, né? O jeito de interpretar. E uma coisa muito interessante também com essa experiência que eu aprendi é o seguinte: você não precisa de muita coisa para viver. Uma mochila você consegue ficar 6 meses, 7 meses viajando até mais. Legal. Né? E aprender a se conhecer. Você fazer companhia para você mesmo. Muitas oportunidades eu estava sozinho, só eu, e eu comecei a gostar da minha companhia, de fazer uma reflexão. Lógico, muitas vezes eu estava com as pessoas, os europeus, os amigos, mas quando eu estava sozinho não tinha problema também, estava em paz, tudo
bem. Né? Ou seja, é um relacionamento com você mesmo. Exatamente. Você falando isso me faz lembrar aquela frase, né, que estava lá no templo de Delfos, que é atribuída a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Sócrates falava, na verdade, na frase não é dele, né, mas ele dizia que quando você se conhece, você consegue tomar decisões mais acertadas e consegue mais felicidade. Exatamente. Porque você se relaciona bem com você mesmo, conhece os seus talentos, as suas habilidades. E começa a tocar a sua própria vida, né? Você é o autor do seu próprio livro, né? Isso. Não deixa as pessoas falarem o que você tem que fazer e por onde você tem que ir. Se você se conhece, sabe o que você quer, você trilha um caminho mais show de bola. Muito legal. Né? E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção também, Francisco, foi o seguinte: você falou, olha, eu tenho um amigo na Alemanha, eu tenho um amigo francês, eu tenho um amigo... Você faz amizades com muita facilidade, né? Exato. Eu acho isso show de bola. Eu sempre falo pra você que você é a pessoa que faz o melhor network que eu conheço. Eu lembro aquela conversa que a gente teve no último café que fez um pouco do que eu tô fazendo hoje virar realidade. Eu vou comentar com você. Exatamente. Show. Conta pra gente então como é que funciona isso. Exatamente. Aquele insight que você me deu, eu já tinha isso assim como certo na minha vida, que eu tenho uma facilidade de interação, de juntar as pessoas, e sempre fiz isso com muita naturalidade. Sim. Você fez aquele comentário no nosso café e eu falei, reforçou o que eu já sabia, e foi muito importante que eu tive a oportunidade de conhecer o Clube de Permuta em Belo Horizonte, que Você é mineiro, né? Eu sou mineiro, moro aqui em Brasília há 11 anos, e fui para Belo Horizonte visitar um amigo, e ele comentou desse Clube de Permuta. Eu fui, na verdade, vender um serviço do meu escritório de advocacia para ele. Ele falou: Francisco, aqui na minha empresa é só pelo Clube de Permuta. Eu falei: como assim? Começou a me explicar, é muito interessante. É um grupo de empresários que fazem negócio entre si por meio de troca multilateral e fomenta o network, a interação muito forte entre esses empresários. E como eu já fazia isso muito naturalmente e sem sacrifício. Sem sacrifício, é um talento, um prazer para mim, e eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Então eu juntei o útil, agradável, trouxe para Brasília junto com o meu sócio Rafael Mendes, e está dando muito certo, estou muito satisfeito. Que legal. Você ajudou de uma certa forma a fortalecer o crescimento. Legal, é um papel do coach, né? Exatamente. De ajudar realmente as pessoas a se descobrirem. Você já sabia disso, mas quando alguém fala, comenta alguma coisa, você reforça e fala: uau, é mesmo? Exatamente, né? Às vezes só não está presente para aquilo. Exatamente, então, está muito claro, mas precisa de uma lanterninha para clarear um pouquinho mais, que você fica... Exatamente, e isso te dá mais segurança para tomar novas decisões. Exatamente. Né? E é muito interessante você falando dos amigos europeus e tudo. Quem conhece europeu sabe que eles são muito reservados e não tem muito esse negócio de chamar para ir para casa, tomar um vinho, café e tudo. E eu fiquei hospedado na casa de europeus, então assim, é uma coisa difícil de acontecer. Comigo aconteceu assim, de amigo eu ficar um mês. Na casa do holandês eu fiquei um mês, na casa do alemão eu fiquei 20 dias. Então uau! É muito que bacana. Isso. Eu acho que você deve ser a pessoa que eu conheço que tem mais amigos pelo mundo afora. Isso devido à sua coragem, né? De estar mochilando por aí tanto tempo e conhecer tantas pessoas. E coragem é aquele negócio bonito que nós já lembra, que dar e receber, né? Você doar o seu tempo, a sua atenção para as pessoas, sem pensar que um dia eu posso ficar na casa da Europa. Não, isso aí eu faço o melhor que você pode por ele, né? Querer alguma coisa em contrapartida. Com certeza um dia você vai ter, mas não pensa nisso. Pensa que você está fazendo o seu melhor e está se dedicando. Bacana, muito legal. Francisco, e se você pudesse dar uma dica para as pessoas que têm esse sonho de conhecer o mundo, de viajar, o que você diria para elas? Fala lá. Eu acho que se você tiver um sonho, tiver que realizar alguma coisa grande na sua vida, você tem que ter primeiro coragem, determinação, resiliência, não deixar as pessoas ditarem o que você deve fazer, o que você não deve fazer, ter coragem que, por mais que naquele momento pareça que é impossível, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter condições, eu não posso parar, às vezes um estágio, uma coisa boba que você pensa que está te prendendo, não está te prendendo, isso aí é uma partezinha da sua vida que, se você tiver coragem de ir atrás dos seus sonhos, você vai lembrar disso pro resto da vida, e não deixe que aquele momento pontual te atrapalhe por uma coisa que você tem pro resto da vida. Muito legal a sua dica, viu? É as pessoas acreditarem realmente, né? Exatamente. E buscarem realizar. E tirar a bunda da cadeira, não é só acreditar. Tem que fazer por onde, né? Legal. Show de bola, Francisco. Adorei falar com você. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.
Valeu. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Obrigado.